Fala, meus queridos amigos criptoinvestidores e criptoinvestidoras. No vídeo de hoje nós iremos fazer uma análise macroeconômica e também uma análise dos indicadores on-chain do Bitcoin para entender os possíveis cenários daqui para frente e também como se comportar perante eles. E para quem não me conhece, meu nome é Hernandes Nogueira e neste canal nós falamos sobre investimentos tanto em criptomoedas quanto em DeFi. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também assinar o sininho de notificações para que você seja sempre avisado quando sair conteúdos novos e se mantenha sempre muito bem informado. Então, para começarmos a nossa análise, iremos começar primeiro pela análise macroeconômica. E como a gente viu, o Fed subiu os juros em 0,75 pontos percentuais e eles esperam chegar acima de 4% até o final do ano. Então, por que o Fed está fazendo isso? Ele está fazendo isso para tentar controlar a inflação nos Estados Unidos, que como a gente vê aqui, ela é a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, desde 1980, a gente não tinha uma inflação tão alta como a gente viu agora. Então, como a gente está vendo, isso é uma tentativa de controlar a inflação. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Então, para que o Fed ele continue subindo essas taxas de juros, é necessário tanto que a inflação continue alta, e também o desemprego se mantenha com o esperado. Então, como a gente vê aqui, o desemprego atualmente está em 3,7% de desemprego nos Estados Unidos. E esse aqui é o planejamento deles. Então, eles esperam que no quarto trimestre suba para 3,9% e em 2023 até o final chegue em 4,4. Então esse é um indicador que a gente tem que ficar muito de olho, porque se isso aqui começar a escapar da mão do Fed, esse desemprego começar a subir mais rápido do que eles esperam, isso pode fazer com que o Fed não tenha mais tanta bala na agulha para subir as taxas de juros. E outro ponto também é o crescimento do PIB americano. Como a gente viu, o PIB já veio em 2 trimestres consecutivos negativos, causando aí uma recessão técnica, Claro que os Estados Unidos fala que ainda não estão em recessão porque o nível de desemprego ainda é muito baixo, mas o Fórum Mundial Econômico também soltou um relatório dizendo que em 2023 provavelmente a gente terá sim uma recessão. E em uma recessão, o que acontece? Em uma recessão acontece uma diminuição da demanda. Por quê? Porque as pessoas estão com menos dinheiro, estão ganhando menos dinheiro, com menos dinheiro na mão, o que elas fazem? Gastam menos. Então tem uma menor demanda, acontece um arrefecimento na inflação. A inflação começa a diminuir. E se a gente olhar o que está causando essa inflação, é principalmente aí, tanto comida, quanto energia. E se a gente for olhar, tanto comida quanto energia são praticamente tudo commodities, Então as commodities elas são o principal indicador de inflação. Então normalmente a inflação vai acompanhar, o preço das commodities. Então vamos olhar aqui, esse é o índice de commodities do Dow Jones. Então ele vai pegar uma cesta de todas as commodities, e fazer aqui um índice para que a gente consiga entender o que está acontecendo com o preço das commodities em geral. O que a gente pode observar aqui nesse gráfico é que a gente vê aqui que em 2020 o preço das commodities começaram a cair, lá durante a pandemia, e depois aqui eles começaram a subir lá em março e o preço das commodities disparou. Aí se a gente olhar aqui para o dado de inflação, aconteceu a mesma coisa, a inflação caiu lá embaixo e logo depois a inflação explodiu. E se a gente observar aqui, vamos pegar aqui um tempo mais próximo de um ano, aqui desde junho, o preço das commodities começaram a cair. Se a gente olhar aqui o próximo mês, que a inflação ela é contada durante todo o mês, o resultado vai ser divulgado no próximo. A inflação de julho aqui veio em 0. Então, quando as commodities caíram, a inflação caiu. Então, a inflação mensal veio em 0. Não houve um crescimento nos preços dos ativos, no preço da cesta de ativos que compõe a cesta de inflação, que é o CPI americano, então ele veio em 0%. Então a gente vê que o que acontece com as commodities irá acontecer com a inflação. E com a gente está vendo essa recessão, o que ela vai causar? Essa recessão, como a gente falou, ela vai causar essa diminuição na demanda. E com essa diminuição da demanda, consequentemente, o preço das commodities tende a cair. E o preço das commodities caindo vai fazer com que a inflação diminua. Como a gente viu, a inflação ela acompanha o preço das commodities. Então, provavelmente, essa questão da inflação americana ela não vai se manter tão alta e dificilmente o preço da inflação irá continuar subindo. E por quê? É muito importante que quando a gente se olha para os dados de inflação anual, que nem a inflação agora está em cerca de, vamos olhar aqui, em 8,3% na base anual.
Mas como que se conta uma base anual? Então ele vai pegar aqui desde aqui do mês de setembro até o mês de setembro desse ano. Então ele vai somar todas as inflações mensais para dar a inflação anual. Então, no próximo mês, ele vai contar de outubro até outubro. E provavelmente esse nível de inflação ele não vai voltar a esse patamar aqui de 0,4%. Então, se ele vier abaixo de 0,4%, a inflação vai continuar caindo. Então, a tendência é que a inflação continue a cair devido a essa recessão que a gente já está nela ou está muito próximo de alcançá-la. Para encerrar essa questão da análise macro, o que eu tenho para dizer é o seguinte, como a gente viu, a economia ainda não chegou no seu fundo do poço, vamos dizer assim, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Como a gente viu, o desemprego provavelmente vai aumentar, a gente vê aí que o crescimento econômico vai diminuir, a gente vai muitos países vão entrar em recessão em 2023, porém o mercado ele sempre precifica o futuro, então dificilmente o Fed vai subir as taxas de juros mais do que ele já planejou aí, porque isso aqui que foi divulgado, se já não está precificado, já nos próximos dias vão ser precificados isso aqui. Depois que o mercado precifica, ele tende a se estabilizar, a não ser que venha uma notícia pior do que essa, isso o mercado não vai mais sofrer por conta disso. Em 2023 vai chegar em 4,4% de desemprego, a taxa de juros vai subir acima de 4%, eles já sabem isso, então isso já se precificou. Então eu vejo assim que o cenário na questão dos mercados em si, talvez ele na sua maioria já esteja precificado, dificilmente a gente terá um cenário pior do que esse. Por quê? A não ser que a gente tenha uma guerra nuclear ou a gente vê que a China também está entrando em colapso, então provavelmente talvez a gente veja que os dados macroeconômicos até piorem, mas isso vai fazer com que os bancos centrais tenham que salvar a economia e comece a diminuir a taxa de juros. E normalmente quando se diminui a taxa de juros, os ativos tendem a subir. Então assim, não é momento para se desesperar, eu acho que é momento para começar a se posicionar. Quem estava de fora, agora é um ótimo momento para começar. Claro que você não vai dar um all-in de uma vez, mas eu acho que assim a gente vai passar por um bom período de consolidação e aí depois, quando as taxas de juros começarem a cair, a gente vai voltar a começar o nosso ciclo de alta. Então eu acho que agora pode ser sim um bom momento para você começar a se posicionar nos seus ativos, que você julgou bons ativos. Então, para começarmos agora a nossa análise on-chain, vamos olhar aqui alguns indicadores. Primeiro vamos começar aqui com a posição dos investidores de longo prazo. Então a gente pode ver aí que já tem algum tempo que os investidores de longo prazo estão acumulando. Aqueles que investem há mais tempo estão aí acumulando Bitcoin. E a gente tem um dado aqui muito interessante, que é a quantidade de Bitcoins nas mãos dos investidores de longo prazo. A gente pode ver aqui que durante o ciclo de alta lá de 2021, eles foram se desfazendo dos seus Bitcoins. E aqui desde daquele FUD da China, onde a China proibiu o Bitcoin, eles começaram aí a acumular e agora eles atingiram aí a sua máxima história em quantidade de Bitcoins detido pelos investidores de longo prazo. Então a gente pode ver que as pessoas que estão investindo há mais tempo, que já conhecem o funcionamento do ativo do Bitcoin, eles estão confiantes e continuam a acumular. E um dado que eu achei muito interessante é que é o seguinte: todas as vezes que o Bitcoin teve um grande ciclo de baixa, quando o preço médio dos investidores de curto prazo se tornou mais barato do que dos investidores de longo prazo, foi onde a gente teve uma caracterização de um fundo, que nem aqui durou 339 dias e aqui 144 dias com os investidores de curto prazo com um preço médio melhor do que os de longo prazo. E isso a gente está atingindo agora, Então a gente vê que ainda tem espaço aí ou para o Bitcoin cair mais, um pouco mais, ou também para que ele se mantenha uma longa consolidação que faça com que os investidores de curto prazo tenham um preço médio melhor do que os investidores de longo prazo, porque como a gente viu aqui, o preço do Bitcoin ele já está trabalhando abaixo do preço médio dos investidores de longo prazo. Então aquelas pessoas que investem há mais tempo, se juntar todas elas, pegar seu preço médio, hoje eles estão no negativo. E um outro dado que eu acho muito interessante, que também correlaciona com o dado anterior, é que os investidores de longo prazo, eles estão capitulando muito mais do que os investidores de curto prazo. A gente pode ver aqui que a média da sua realização, tanto de lucro ou prejuízo, está em uma realização, quando a gente vê aqui em 0,51, isso significa que eles estão negociando aí com
com cerca de 49% de prejuízo, né, chegando aqui em 0,45, negociando na média, né, os investidores de longo prazo negociando aí com prejuízo de 55%, né? Então a gente vê aí que os investidores de longo prazo negociando aí com muito prejuízo, né? Se a gente olhar aqui os investidores de curto prazo, né, os short term holders, a gente pode ver aí uma negociação de 98, 97, 96. Então a gente pode ver aí que o prejuízo dos investidores de longo prazo, né, eles estão sendo muito maiores do que os investidores de curto prazo. E um outro dado interessante é você muitas vezes se pergunta, até que ponto o Bitcoin pode cair? Então, se a gente olhar aqui os modelos de precificação, né, os modelos de valuation do Bitcoin, a gente pode ver aqui que o Bitcoin pode chegar até os 13 mil dólares no Delta Price. Mas o modelo de valuation que eu acho mais interessante é o Balanced Price, que está em 17,2 mil dólares, né? E o Realized Price em 21,7. Então esse nós já ultrapassamos ele. E o interessante aqui é que o Balanced Price vai tanto aqui correlacionar com a mínima que o Bitcoin atingiu lá na casa dos 17 mil dólares. Então acho que um ponto de resistência muito forte do Bitcoin é na casa dos 17 mil dólares aí no Balanced Price. Na minha opinião, este é o fundo do Bitcoin. Mas se a gente perder, eles pode chegar sim aos 13.700 dólares, que também é o último topo do último ciclo de alta, né? Então se a gente chegar aqui nos 13 mil dólares, vai dar aqui no topo do último ciclo de alta do Bitcoin. Mas se ele perder aí o Balanced Price nos 17 mil dólares, a gente pode atingir o Delta Price, que também tem um ponto de resistência muito forte, que é o último topo do ciclo anterior de alta do Bitcoin, né? Então ele vai aqui correlacionar com esse topo, então um outro ponto muito forte aí no preço do Bitcoin. E aqui nós vamos olhar agora, né, como está aí os investidores de acordo com a quantidade de Bitcoin que eles têm em suas carteiras. Então a gente pode ver aqui que os investidores que possuem de 0 até 1 Bitcoin aqui, ele tem aumentado exponencialmente, né? Então essas pessoas estão acumulando, que é os investidores menores, né, os investidores varejo, eles estão entrando e estão comprando bastante, né? E aqui se a gente pegar também do de 1 até aqui até 1000 bitcoins, se a gente pegar aqui do de 1 até 100 bitcoins, a gente pode ver que também está aumentando bastante, né? Ambos aqui os investidores estão acumulando, né? Já os investidores de 100 a 1000 bitcoins já são investidores maiores, né? Podem até ter muitos investidores institucionais aqui. Eles estavam distribuindo aqui durante essa baixa e agora eles começaram a acumular, né? E já os investidores de 1000 a 10 mil bitcoins, aqui tem muita baleia junto, mas também tem muito market maker, né? Então, market makers são formadores de mercado, então normalmente eles ficam ali transacionando, entrando e saindo bitcoins. Então, por isso que esses indicadores são mais difíceis de você analisar, tanto o de 10 mil bitcoins quanto o de 1000 a 10 mil. Né? A gente pode ver aqui que está estabilizado e aqui nos últimos dias, né, a quantidade de bitcoins detido por eles caíram, e aqui na questão dos investidores com mais de 10 mil bitcoins já está estabilizado há bastante tempo. Então, esses aqui são difíceis de analisar porque tem muitos market makers dentro dessa faixa. Então, no geral, a questão de acumulação eu tenho visto como muito positivo, né? Vários investidores aí de varejo acumulando e também aqui alguns grandes investidores também acumulando Bitcoin de alguns dias atrás. E já no ponto de vista da análise técnica, né? O Bitcoin aqui está segurando aqui nessa linha de tendência de baixa desde quando a gente atingiu o seu topo histórico aqui. Então, para que o Bitcoin comece a respirar, ele precisa romper essa linha de baixa. Como a gente vê aqui, ele está dentro de uma consolidação, né? Então a gente pode aqui também ver um triângulo descendente, já que aqui ele formou um fundo, né? Então vamos colocar aqui a linha e aqui fica de mais fácil visualização. Então, como a gente vê aqui, a gente está num triângulo descendente, que normalmente é um padrão, né, de alta. Caso o Bitcoin rompa aqui, provavelmente, né, ele vai pelo menos dar uma respirada e buscar aqui essa região na casa dos 28, 29 mil dólares. Né? Então, um ponto muito importante é que o Bitcoin rompa essa linha de tendência de baixa aí. E uma outra questão macroeconômica que eu esqueci de falar é com relação ao Quantitative Tightening. O Quantitative Tightening é a retirada de liquidez da economia por parte do Banco Central americano. Né? Então, o que o Banco Central começa a fazer? Ele começa a deixar com que os títulos que eles compraram se expirem. Isso faz com que entre menos dinheiro na economia, né? E entrando menos dinheiro na economia, né, isso significa que os mercados vão ter muito menos liquidez. Então, como a gente viu aqui, lá em dezembro de 2017, né, o Fed começou a retirar liquidez da economia. E o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Ele caiu
bastante e a gente enfrentou um grande ciclo de baixa. Por que isso acontece? Porque o Bitcoin ele é um ativo de alto risco. Né? Quando se reduz a liquidez no mercado, normalmente os investidores vão buscar liquidez em alguma coisa para poder investir, né, em ativos mais seguros. Né? Então, normalmente os primeiros ativos que retiram liquidez são os ativos de risco. Né? E agora, já neste mês de setembro, o Fed começou a aumentar, né, o seu quantitative tightening. Né? Então, vamos olhar aqui. Se a gente pegar aqui, a gente vê que a quantidade de títulos detidos pelo Fed, ele atingiu o pico aqui em mais ou menos 8 trilhões 930 bilhões de dólares. E desde então, isso começou a se reduzir. Né? A gente vê uma queda aí dos 8,9 trilhões para os 8,8 trilhões. Né? Então a gente viu uma redução aqui no balanço do Fed e agora a partir de setembro essa redução irá ampliar. Né? Então irá passar aí de cerca de 60 bilhões de dólares mensais para 95 bilhões de dólares mensais. E um quantitative tightening nessa proporção nunca foi vista na história. Né? Então a gente pode ter aí alguns problemas de liquidez devido a essa redução no seu balanço do Fed. Então, por fim, o que eu tenho para concluir com relação a tudo que a gente olhou aqui, né, a gente vê aí que os indicadores macroeconômicos estão ruins, estão piorando, né, mas como a gente falou, isso tende, né, a se estabilizar a partir de um momento que eles não começam a piorar. E piorar daqui para frente eu acredito que será difícil. Né, então acho que a gente está em um bom momento para quem está se resguardando um pouco para começar a investir, mas né, claro que a gente tem que tomar muita cautela, tentar investir pelo menos no mercado de cripto, nos ativos, né, mais robustos, né, tentar pegar aí principalmente Bitcoin e Ethereum, né, não tentar aí ficar caçando altcoins, porque o mercado de baixa ele tende a ser cruel com altcoins. Então assim, é um momento para se investir com segurança, mas é um bom momento porque lá na frente investir agora vai ter feito muito a diferença, porque os ativos estão extremamente descontados. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações e nos seguir nas outras redes sociais. Fique com Deus, um abraço e tamo junto.